Os alemães haviam começado sua invasão Blitzkrieg aos Países Baixos e à França havia apenas 5 semanas e tinham avançado tanto e tão rápido que não só o exército da França como seu governo também já haviam sucumbido. As autoridades francesas tinham fugido, para partes da França ainda não ocupadas pelos alemães ou para colônias francesas na África do Norte. Ninguém, entretanto, tinha fugido para a Inglaterra, mas ali estava o general de Gaulle, um solitário exilado buscando refúgio e oferecendo seus serviços à causa dos aliados. Os dois homens já tinham se encontrado antes, quando de Gaulle serviu por um breve período como subsecretário de Estado para Assuntos de Guerra da França durante as semanas da Blitzkrieg. Churchill tinha admirado sua coragem e resolução naquele momento difícil, mas de Gaulle era um sujeito estranho. Aos 50 anos, ele possuía uma ficha militar sem muita distinção e dificilmente poderia ser considerado uma figura política importante. Mas agia sempre como se estivesse no centro das coisas. E aqui estava ele, apresentando-se como o homem que podia salvar a França, embora muitos outros franceses pudessem ser considerados mais adequados para o papel. Não obstante, de Gaulle talvez fosse alguém que Churchill pudesse moldar e usar para seus propósitos. Poucas horas depois da chegada de Gaulle à Inglaterra, as forças armadas francesas assinaram a paz com os alemães. Segundo o acordo entre as duas nações, as partes ocupadas da França seriam governadas por um governo francês favorável aos invasores e baseado em Vichy. Naquela mesma noite, de Gaulle apresentou a Churchill um plano. Em transmissões pela rádio BBC, ele se dirigiria a todos os franceses ainda leais a uma França livre e insistiria com eles para que não desanimassem. Ele também convocaria quem quer que tivesse conseguido chegar à Inglaterra para entrar em contato com ele. Churchill estava relutante, não queria ofender o novo governo francês, com o qual talvez tivesse de lidar. Mas de Gaulle prometeu não dizer nada que pudesse ser entendido como traição ao governo de Vichy e, no último minuto, obteve a permissão. De Gaulle fez o discurso exatamente como o havia esboçado, exceto que encerrou com a promessa de que voltaria ao ar no dia seguinte. Isto era novidade para Churchill, mas, uma vez tendo prometido, ficaria mal tirar de Gaulle do ar, e qualquer coisa que pudesse animar os franceses durante estes dias sombrios parecia valer a pena. Na transmissão seguinte, de Gaulle foi decididamente mais ousado. Qualquer francês que ainda tiver armas, ele anunciou, tem o absoluto dever de continuar na resistência. Chegou até a instruir seus colegas generais ainda na França a desobedecerem ao inimigo. Aqueles que se unissem a ele na Inglaterra, disse, fariam parte de uma nação sem território que se chamaria França Livre e de um novo exército que teria o nome de França Combatente, a ponta de lança de uma libertação final da França continental dos alemães. Ocupado com outras questões e acreditando que a audiência de Gaulle era pequena, Churchill fez vista grossa para as indiscrições do general e deixou que ele continuasse com suas transmissões só para descobrir que a cada novo programa ficava mais difícil desligar o plugue da tomada. De Gaulle estava se transformando em uma celebridade. O desempenho do exército e do governo francês durante a Blitzkrieg tinha sido considerado uma desgraça por quase todo mundo e, depois do acontecido, ninguém se apresentara para alterar esta percepção de covardia exceto de Gaulle. Sua voz irradiava confiança, e seu rosto e altura se distinguiam nas fotografias e cinejornais. Mais importante, seus apelos tinham efeito, seu França Combatente cresceu de poucas centenas de soldados em julho de 1940 para vários milhares um mês depois. Em breve,
de Gaulle estaria clamando para liderar suas forças em uma campanha a fim de libertar do governo de Vichy as colônias francesas na África Central e Equatorial. A área era quase toda ela formada por deserto e floresta tropical, e distante de regiões mais estratégicas na África do Norte, no Mediterrâneo, mas tinha alguns portos que podiam ser úteis, e assim Churchill deu seu apoio a de Gaulle. As forças francesas conseguiram tomar Chade, Camarões, o Congo francês e Gabão com relativa facilidade. Quando de Gaulle retornou à Inglaterra, no final de 1940, tinha agora milhares de quilômetros quadrados de território sob seu controle. Seu comando, enquanto isso, havia inchado para perto de 20.000 soldados, e sua ousada aventura capturara a imaginação do público inglês. Não mais o general discreto que tinha procurado refúgio meses antes, ele agora era um líder militar e político. E de Gaulle estava à altura desta mudança em status, ele agora exigia dos ingleses e agia de um modo bastante agressivo. Churchill estava começando a se arrepender por ter lhe dado tanta liberdade de movimento. No ano seguinte, o serviço secreto britânico descobriu que de Gaulle vinha fazendo importantes contatos com o crescente movimento de resistência francês. A resistência, dominada por comunistas e socialistas, começara como uma estrutura caótica, sem coerência. De Gaulle havia escolhido pessoalmente um oficial no governo socialista anterior à guerra, Jean Moulin, que estava na Inglaterra desde outubro de 1941, para ajudar a unificar esta força clandestina. De todas as manobras de Gaulle, esta era a que poderia beneficiar mais diretamente os aliados, uma resistência eficiente seria valiosa. Portanto, com a bênção de Churchill, Moulin foi lançado de paraquedas no sul da França no início de 1942. No final daquele ano, o cada vez mais arrogante de Gaulle tinha ofendido tantos dentro dos governos e exércitos aliados, principalmente o presidente Franklin D. Roosevelt, dos Estados Unidos, que se discutia um plano para substituí-lo por alguém mais dócil. Os americanos acreditavam terem encontrado o homem perfeito para a função, General Henry Giroux, um dos oficiais do exército francês mais respeitado, um homem com antecedentes bem mais ilustres do que os de Gaulle. Churchill aprovou e Giroux foi nomeado comandante em chefe das forças francesas na África do Norte. Percebendo a conspiração aliada, de Gaulle requisitou um encontro pessoal com Giroux para discutirem a situação. Depois de muita altercação burocrática, consideram-lhe a autorização e ele chegou em Argel em maio de 1943. Os dois homens agarraram-se pelo pescoço quase imediatamente, cada um fazendo exigências com as quais o outro jamais concordaria. Finalmente de Gaulle fez uma concessão, propondo um comitê que se prepararia para liderar uma França pós-guerra. Ele rascunhou um documento nomeando Giroux comandante em chefe das Forças Armadas e co-presidente da França junto com de Gaulle. Em troca, de Gaulle ampliaria o comitê aumentando seu tamanho e eliminando oficiais com conexões com Vichy. Giroux ficou satisfeito e assinou. Logo depois, entretanto, Giroux deixou Argel para uma visita aos Estados Unidos, e de Gaulle, em sua ausência, encheu o comitê expandido de simpatizantes gaullistas e membros da resistência. Ao voltar, Giroux descobriu que havia sido despojado de uma boa parte de seu poder político. Isolado em um comitê que havia ajudado a formar, ele não tinha como se defender, e em questão de meses de Gaulle foi nomeado único presidente, em seguida comandante em chefe. Giroux foi silenciosamente aposentado. Roosevelt e Churchill observavam estes acontecimentos cada vez mais assustados. Tentaram intervir, fazendo várias ameaças, mas no final estavam impotentes.
Aquelas transmissões pela BBC que tinham começado tão inocentemente agora eram escutadas com avidez por milhões de franceses. Por intermédio de Moulin, de Gaulle ficara com o controle quase total da resistência francesa. Um rompimento com de Gaulle colocaria em risco as relações dos aliados com a resistência. E o comitê que de Gaulle havia ajudado a formar para governar a França pós-guerra era agora reconhecido por governos no mundo inteiro. Enfrentar o general em qualquer tipo de luta política seria um pesadelo nas relações públicas e destrutivo para o esforço de guerra. De alguma maneira este general antes insignificante havia forjado uma espécie de império sob seu controle. E não havia nada que se pudesse fazer a respeito. Interpretação. Quando o general de Gaulle fugiu para a Inglaterra, tinha um objetivo: restaurar a honra da França. Ele pretendia fazer isto liderando uma organização militar e política que trabalhasse para libertar a França. Ele queria que seu país fosse visto como um igual entre os aliados, e não como uma nação derrotada que dependia dos outros para recuperar sua liberdade. Se de Gaulle tivesse anunciado suas intenções, teria sido visto como um misto perigoso de delírio e ambição. E se tivesse tentado se apossar do poder rápido demais, teria revelado estas intenções. Em vez disso, com extrema paciência e de olho em seu objetivo, ele foi mordendo um pedacinho de cada vez. A primeira mordida, sempre a mais importante, foi ganhar exposição pública, primeiro com uma transmissão pela BBC, depois, com uma esperta manobra, em uma série de transmissões. Aqui, explorando seus afiados instintos dramáticos e voz hipnótica, ele rapidamente estabeleceu uma presença sobrenatural. Isto lhe permitiu criar e montar seu grupo militar França Combatente. A mordida seguinte foi colocar aqueles territórios africanos sob controle da França Combatente. Seu controle sobre uma grande área geográfica, por mais isolada que estivesse, lhe dava incontestável poder político. Em seguida ele se insinuou na resistência, assumindo o comando de um grupo que tinha sido um bastião comunista. Finalmente ele criou e, pedacinho por pedacinho, ganhou o total controle um comitê para governar a França do futuro. Como procedia assim aos poucos, ninguém realmente notou o que ele pretendia. Quando Churchill e Roosevelt perceberam o quanto ele havia se insinuado na resistência, e nas mentes dos públicos britânico e americano como o líder destinado para o pós-guerra da França, já era tarde demais. Sua preeminência era um fait accompli. Não é fácil abrir caminho neste mundo, lutar com energia para conseguir o que você quer sem ficar sujeito à inveja e antipatia dos outros que talvez o vejam como agressivo e ambicioso, alguém para ser contrariado. A resposta não é baixar o nível de suas ambições, mas, sim, disfarçá-las. Uma abordagem gradativa para a conquista de qualquer coisa é perfeita para estas épocas políticas, a melhor máscara de agressão. O segredo para fazer isso funcionar é ter uma ideia clara de seu objetivo, do império que você quer forjar e, em seguida, identificar as pequenas, distantes, áreas do império que você vai engolir primeiro. Cada mordida tem de ter uma lógica em uma estratégia geral, mas ser bem pequena para ninguém perceber suas intenções maiores. Se suas mordidas forem grandes demais, você vai pegar mais do que pode mastigar e se verá sobrecarregado de problemas. Se você morder muito rápido, os outros verão o que você pretende.